A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. Salve, salve! Estamos chegando com mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Queria agradecer demais a você que nos acompanha sempre, segundas e quartas-feiras, aqui na 98. Se você estiver escutando o programa, de repente está no seu carro, voltando do serviço, voltando da academia, indo para casa da sogra, quer acompanhar esse vídeo, né? Quer assistir ao programa, vá lá também no nosso YouTube da 98 FM Apucarana. Nós estamos transmitindo simultaneamente em áudio e vídeo também no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e vamos para mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista. E olha, hoje eu vou entrevistar um cara que eu conheci ele no meio político, conversei com ele agora antes nos bastidores e ele já deu uma aula aqui para mim. Cara que entende muito do que faz, entende muito do que tá falando e é por isso que eu te chamo a tua atenção. Preste atenção nessa entrevista porque tenho certeza que ela vai ser muito produtiva. Hoje eu vou conversar com o vereador de Apucarana, o Thiago Cordeiro, que na verdade não se chama Thiago, né? Mas a gente vai explicar daqui a pouco. Thiago, obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui pra gente bater esse papo. Rodrigo, eu que agradeço você, tá? No programa Rodrigo Carvalho Entrevista, né? A todos que acompanham esse programa, eu venho acompanhando as suas entrevistas, tenho achado maior barato, né? Conhecer um pouquinho da pessoa, da história de cada um. E hoje, né, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da minha história, inclusive sobre o meu nome, tá? Vocês vão saber como que é meu nome não é Thiago, não, é um nome artístico. Mas, assim, bacana, a gente vai poder acompanhar nessa nossa trajetória, mostrar quem que é o Thiago Cordeiro, de fato, né? Não só o vereador Thiago, enfim, né, eu fico feliz, né, em poder estar aqui hoje falando um pouquinho com vocês. Legal, você falou dessa história aí do nome, vamos começar por ela então. Eu conheci o Thiago Cordeiro, o vereador Thiago Cordeiro, e não se chama Thiago então, o primeiro nome não é Thiago, explica essa história pra gente. Não, o primeiro nome não é Thiago. Assim, o meu nome é Valdeir Thiago. Né? Esse é o nome que o pessoal me chamava na chamada da escola, é o nome que me chamavam no postinho, é o nome que me chamavam para as pessoas que não me conheciam, elas vinham, chamava Valdeir. E assim, Rodrigo, nunca ninguém me chamou de Valdeir, né? Valdeir, na verdade, ele é um nome de um tio meu, que ele foi filho da minha avó, ele faleceu, então eles colocaram o nome de Valdeir, mas acaba que a família toda chamando de Thiago. Então, desde criança, os amigos na rua, a própria família, foi ficando Thiago. E aí, na escola, quando me chamavam de Valdeir, eu chegava na professora, falava, professora, olha, eu não gosto que me chama de Valdeir, não tem como me chamar de Thiago. Daí ela mudava a ficha. Daí, quando entrava no outro ano, tinha que mudar a chamada de novo. Mas aí foi ficando Thiago, né? E as pessoas conhecendo por Thiago. Mas essa é a história. O meu nome de fato é Valdeir. Legal. E conta um pouquinho então da tua infância, porque muita gente conhece o vereador Thiago, aquele cara que está sempre se posicionando, não tem medo de falar o que pensa, está lá na Câmara e com muito destaque, né, nessa última legislatura. Mas como que começou essa história do Thiago? A tua família é de Apucarana mesmo? Não é? Conta pra gente. Rodrigo, olha, eu nasci em Apucarana, né? Lá em 1987 e... Caramba, você é novo, velho. Sou novo. 87, eu sou de 90. De 90? A turma fala assim, rodou muito com pneu murcho, né? Inclusive foi meu aniversário, dia 3 de junho, 37 anos. Legal. 87 então. Sou de 87. Bacana. Então assim, o meu pai teve um relacionamento com a minha mãe, né? Não chegaram a se casar. E aí eu nasci aqui em Apucarana. E de Apucarana nós fomos para morar em Novo Itacolomi. Novo Itacolomi, que Mas ali em Novo Itacolomi eu fiquei até os 3 anos de idade, morava com a minha mãe, com o meu avô e com a minha avó. Inclusive eu chamava meu avô de pai e minha avó de mãe, né? E aí nós mudamos para Maringá. Maringá, acho que nós mudamos lá em 1993. Moramos em Maringá, lá no Jardim Alvorada, né? Chegamos em Maringá no Jardim Alvorada. E depois mudamos para o Conjunto Requião. É um bairro que tem lá em Maringá, era um conjunto novo na época. E lá no Conjunto Requião eu fiquei morando até em 2002. Em 2002 para cá, eu decidi, junto com meu pai e com minha mãe, que viria morar para Apucarana com meu pai.
Então, aos 14 anos, né, de idade ali, 14, 15 anos, se eu não me engano, eu vim morar com o meu pai. Né, para ter uma oportunidade melhor, né? Meu pai naquela época tinha uma condição melhor que nós lá em Maringá, né? O Conjunto Requião era um bairro novo, tinha muita criminalidade, então assim, lá era uma vida difícil, né? Graças a Deus a gente nunca chegou a passar dificuldade de nada não, mas era uma vida difícil, né? Financeiramente falando, a gente tinha algumas limitações, então meu pai decidiu, falou, não, Thiago, olha aqui em Apucarana você tem mais oportunidade, né? De eu te dar uma condição melhor, e aí decidimos junto com a minha mãe e com o meu pai vir para cá. Então, vim para Apucarana, né, com 14 anos de idade, né, mudando toda a estrutura assim, de amizade, né, porque a gente cresceu lá com os amigos de infância, e aqui criando um ciclo novo, né, conhecendo novas pessoas. Mas para mim foi muito bom estar aqui, né, vim para cá, né, eu aprendi muito com meu pai. Meu pai é um cara que me ensinou muito, né, na política. Tem relação com política também? Isso que eu ia te perguntar. O meu pai foi 2 mandatos de vereador, meu irmão foi vereador também, não sei se você sabe, o Ricardo. Então, eu não sabia. O meu pai foi 2 mandatos de vereador, o meu irmão foi eleito vereador com 18 anos, em 2000. Né, o meu pai na época era chefe da Seretran. E aí a gente foi tomando gosto pela política, né, porque a casa vivia cheia de gente. Chegava lá de manhã, o pessoal batia na porta, ô Gilberto e tal, e a casa cheia de gente. Rodrigo, para almoçar, nossa, a gente almoçava às vezes em 20 pessoas lá, porque tinha muita gente. Então aí fui tomando gosto, né? Meu pai ia para um lugar, ia para o outro, e eu sempre gostava de acompanhar ele. Então eu fui crescendo assim, sabe? Vivendo, né, as experiências políticas que ele passava, e acho que por conta disso, né, eu acabei escolhendo, né, entrar para a vida pública. Porque ele fez muita coisa boa, ele atendia muitas pessoas, ajudava muitas pessoas. A gente via as pessoas quando chegavam ali para ele com uma dificuldade muito grande, né? E ele sempre ali disposto, né, a atender as pessoas, sempre disposto a ajudar aquelas pessoas. Então a gente foi construindo isso, sabe? Eu fui construindo isso também. E você tomei para mim. Você tinha essa vontade, assim? É porque quando eu com 8 anos, eu decidi que eu queria ser jornalista, né? Eu não sabia nem o nome da profissão, meu pai me explicou lá e eu falei que eu queria ser aquele cara que fazia pergunta para os jogadores. Assistindo o jogo do Palmeiras, eu falei, aquele cara que fica perto dos jogadores. E meu pai falou, é jornalista. Quando você falou que chegou em Apucarana com 14 anos, qual que era a tua vontade? Você já pensava assim, olha, eu vejo meu pai ajuda as pessoas, trabalha nessa área política, assim, eu quero ser político. Pensava nisso? Não, eu queria ser o jogador, pra você entrevistar eu. Eu queria ser, sempre gostei, jogava bola, né? Sempre jogava bem? Jogador. Eu jogava bem. Jogava bem? Jogava bem. Você jogava? Eu jogava de atacante. Atacante. E eu era cabeludo e magrinho. Né, driblava bem, era rápido. Imagina eu cabeludo e magrinho, né? Hoje as pessoas que conheciam naquele tempo não conhecem mais. Na verdade, quem estudou comigo no ensino médio conhece, né? Porque a gente tem um ciclo de amizade, mas quem não tinha esse ciclo, se encontrar na rua, acaba não conhecendo mais. Então eu tinha vontade de ser jogador de futebol, né? Daí chegou a jogar algum time em Apucarana? Eu joguei no Roma Apucarana. Caramba, então foi bom mesmo. Eu joguei no Itapuã Sport Arapongas. Eu joguei no Grêmio Maringá. Caramba! As pessoas não conhecem, mas eu joguei. E eu duro que quando eu falo isso para as pessoas, agora elas dão risada, elas não acreditam. Né? Mas eu já cheguei a jogar bola, eu já joguei Campeonato Paranaense, joguei Mundialito Sub-15. Caramba! Joguei inclusive com jogadores renomados aí hoje em dia, né? Não junto, né? Mas no mesmo time, mas contra, né? Ou no mesmo campeonato. Então assim, eu cheguei já a ter uma pequena carreira, né, na juventude, no futebol. Mas não deu certo, não. Deu certo. Ou a gente é bom demais para se destacar, mas o futebol também, como todas as áreas, né, preciso, né, não é só o talento que acaba, né, projetando o atleta, né, tem uma série de coisas que influenciam também, né, e acabou não dando certo. Daí de lá eu fui para o setor privado, né, fui trabalhar. Aí trabalhei na área trabalhei no Armarinhos Paraná. Com 16 anos, a gente acordava às 6h20 da manhã e pegava lá no Armarinhos Paraná, que era uma empresa que tinha aqui lá em Apucarana, e a gente trabalhava lá até as 14h30. E aí fui indo, né, desenvolvendo em outras áreas, mas o meu sonho era jogar futebol. A questão da política veio mesmo depois, né, de estar acompanhando tudo meu pai, e a gente foi tomando gosto, como eu te falei, depois de um longo tempo, né, porque eu tenho 37 anos. Eu fui candidato pela primeira vez nessa última eleição, nunca tinha sido candidato a nada. Até porque também meu pai já tinha sido candidato, né, sempre ajudando ele nas campanhas.
Mas a vontade era essa. E eu sou um cara que gosta muito de empreender. Eu tenho a minha empresa de telecom, né? A gente tem a agência Cronos, que nós estamos agora formatando ela para a gente poder estar colocando ela também para funcionar. Telecom que você fala, internet. Planos empresariais, né? A gente, por muito tempo, foi agente autorizado vivo, né? Planos corporativos. Que legal, cara. Então eu tinha um escritório aqui, eu já cheguei a montar um escritório em Jaraguá do Sul e um em Curitiba. Só que naquela época da pandemia foi uma época bem complicada também, a gente reduziu bastante, né? Mas eu gosto muito de atuar no setor empresarial, né? Tenho boas ideias, eu tenho alguns projetos, inclusive, que quero implantar, mas como agora a gente entra em período eleitoral, enfim, tem algumas coisas que a gente precisa fazer, e eu me dediquei muito ao mandato, sabe, Rodrigo? Eu dediquei praticamente 100%, praticamente toda a minha estrutura empresarial, ela foi diminuída, porque quando eu ganhei a eleição, eu quis fazer um mandato bem feito, né? A população confiou o voto na gente. Então, assim, a ideia era fazer um mandato diferenciado, um mandato que eu falo de resultados. E a gente acabou fazendo esse mandato, né? A gente conseguiu avançar em várias pautas importantes. Esse é um assunto bem interessante, porque você falou assim dessa questão aí, você tinha uma empresa, né? Ainda tem, mas a empresa estava sendo a sua fonte de renda ali, e aí você opta por entrar na política. E a gente vê, em muitos casos, que os caras ficam com cada pé em uma canoa, né? E você decidiu, vamos focar então, foi essa a sua decisão, focar na política, na sua gestão ali, no teu trabalho, na Câmara dos Vereadores. E eu tenho certeza que esse sucesso que você fez, esse reconhecimento que a gente vê hoje nas ruas, do pessoal realmente sabendo que você, reconhecendo como um grande vereador, é por isso, né? Porque você optou por fazer realmente a diferença e focar tudo que você podia ali como vereador. Arrepende dessa escolha? Porque, claro que você diminuiu teu faturamento nas empresas, né? Não me arrependo nem um pouco. Assim, graças a Deus eu tenho uma família, né, comigo. A minha esposa, ela tomou a frente, né, para administrar. E assim, claro, né, a gente que está no dia a dia, né, que tem o know-how e a expertise do negócio, é claro que o negócio a gente consegue fazer ele girar de uma forma diferente, né, com muito mais resultados. E com certeza o resultado diminuiu e eu quis me dedicar ao mandato de verdade, né, com toda ali a energia necessária para isso. E eu acredito que por conta disso, né, a gente conseguiu desenvolver grandes coisas para a cidade de Apucarana. Eu não sei se você sabe, Rodrigo, mas eu sou o vereador autor de leis importantes, como a lei que cria o uso do tratamento da cannabis medicinal, o canabidiol, para algumas patologias, né? Que, por exemplo, o autismo, fibromialgia, mal de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla. São pessoas que, às vezes, o tratamento médico comum não traz resultados, né? E quando traz resultados, acaba causando muito efeito colateral, né, com o medicamento. E veio se desenvolvendo essa questão do canabidiol como uma medicina alternativa e de resultados. Então, houve um movimento, né, em algumas câmaras, em alguns estados, para que essa lei pudesse ser aprovada e fornecida gratuitamente pelo município, pelo estado, porque esse medicamento é um medicamento caro, é um medicamento que muitas das vezes as pessoas não têm condições de ter o acesso e que às vezes tinham que se judicializar. Então até era moroso esse processo de judicialização. As pessoas demoravam para ter o acesso mesmo quando conseguiam. Então a gente veio no sentido de garantir esse direito, né? De fazer uma política efetiva de saúde pública que traz qualidade de vida, né? Até o nosso lema era quem tem dor tem pressa. Então as pessoas que estão nessa condição, que sofrem com dores crônicas, elas não podem esperar, às vezes, a morosidade do Estado, né? Ela tem que ter ali uma celeridade, porque ela paga imposto, ela está no dia a dia da comunidade, ela às vezes é uma empresa que ela tem, que gera emprego, que gera renda. Então, assim, o cidadão precisa ter políticas públicas que atendam às suas necessidades de saúde e de educação, nesse caso, de saúde, e a gente conseguiu colocar aqui em Apucarana, discutindo dentro de uma grande audiência pública, um tema que
Você sabe que é um tema polêmico. Polêmico, é polêmico. Né? Mas que nós conseguimos trazer cientistas, conseguimos trazer médicos, conseguimos trazer as associações, conseguimos trazer o deputado Goura, que é o autor da Lei Pétala no estado do Paraná, o prefeito participou, né? A população relatando os casos de uso e de melhora após, né, fazerem uso do medicamento. Então a gente conseguiu causar um grande impacto, talvez foi a maior audiência pública desse mandato que aconteceu na Câmara Municipal, e a gente depois conseguiu aprovar o medicamento, agora já está em fase de protocolo para compras, né? E a distribuição pela própria no município. prefeitura vai comprar Pelo também. próprio município, né? Interessante. Isso. E eu não conheço nenhuma pessoa que faz o uso desse medicamento, nunca conversei com alguém que tivesse tido essa experiência, mas a gente vê vídeos até na internet, né, de crianças que tem convulsão, tem epilepsia. Então, realmente, essa você considera também uma grande conquista desse mandato aí. Exato. Eu lembro que você foi o cara que encabeçou uma briga, você foi pra cima, e eu não... Quero saber o que deu isso. Porque eu via que você falava sobre a questão da nossa cultura regional, de nós estamos na produção de hortaliças, de frutas e tal, e normalmente a nossa produção vai para o Ceasa em Maringá, em Londrina, e eu lembro uma vez de ver você defendendo isso, que Apucarana precisava ter um Ceasa. Como é que foi essa disputa? Você conseguiu chegar até onde? O que você fala sobre esse assunto? Olha, essa foi uma das grandes pautas também do meu mandato, né? Desde o primeiro momento que eu assumi, né, a Câmara Municipal, eu já encaminhei um requerimento para o governo do estado, encaminhei um requerimento para a Ceasa, pedindo, né, que pudéssemos avaliar uma condição de Apucarana ter uma sede da Ceasa também, Rodrigo. Olha, veja bem, aqui em Marilândia, por exemplo, Marilândia é um dos grandes produtores de hortaliças, de hortifruti do estado do Paraná. Sim. Nós temos o município de Novo Itacolomi com banana, nós temos tomate, nós temos milho, nós temos uma grande produção dentro do Vale do Ivaí, né? E muitas das vezes pequenos produtores, médios produtores e, claro, até grandes produtores. E o que acontece? Essa produção ela acaba encaminhada para outros lugares e que para outras pessoas ganham dinheiro. Quer dizer, a produção é aqui, ela encaminha para um Ceasa de Londrina, para um Ceasa de Maringá, eles ganham dinheiro, o dinheiro entra lá, e às vezes o pequeno e o médio produtor nem isso faz. Tem um atravessador que compra a mercadoria deles e aí encaminha para esses outros estabelecimentos, para esses outros lugares, esses outros Ceasas. Então, assim, a gente deixa o dinheiro ficar na nossa cidade, o dinheiro não fica na nossa região, e a ideia era que nós fizéssemos essa sede do Ceasa, porque daí a gente conseguiria fomentar ainda mais o desenvolvimento regional, né? A economia regional também, fortalecendo a economia regional. Primeiro fortalecendo a agricultura familiar, os pequenos e os médios produtores, né? Segundo, que todo mundo que viesse fazer a compra aqui no Ceasa de Apucarana, essa pessoa viria, gastaria no restaurante, gastaria no hotel, gastaria no comércio. Então a gente movimentaria toda uma cadeia ali. Esse dinheiro circularia não só em Apucarana, mas circularia em toda a região. E a gente se desenvolveria ainda mais. Então aí o conceito do Ceasa é esse. Eu acho que primeiro de tudo era valorizar os nossos produtores e valorizar a nossa região. Nós temos uma região forte, produtiva, pujante, e que a gente não pode deixar que essa região não avance por conta de briga política, de força política, de ego, né, de interesses pessoais que se sobrepõem aos interesses coletivos. Então, assim, a política ela é interessante, ela é uma forma de transformar a vida das pessoas, mas quando tem políticos que queiram travar, que não queiram que isso aconteça, aí é o que dá aquela raiva da política, aquele nojo da política, porque você encontra pessoas que não pensam da mesma forma, tem pessoas que não estão nem aí com o bem comum, estão preocupadas simplesmente com interesses e projetos pessoais. E aí, você acha que essa é uma pauta que dá para continuar sendo debatida e quem sabe a gente possa no futuro ter um Ceasa em Apucarana? É algo que dá para continuar lutando. Eu acho que não foi perdido, tá? Eu acho que muitas pessoas, após, né, o nosso debate, muitas pessoas conseguiram amadurecer isso na cabeça. Até o próprio chefe da Ceasa, que é o Eduardo, na época ele falou, Tiago, olha, o governador gostou
e de repente ele quer implantar um modelo de micro-regiões no Paraná. De Ceasa. Ele me mostrou, falou, olha, de repente dá para fazer dessa forma, a gente coloca as micro-regiões, porque daí a gente faria não só a questão do atacadista ali, do produtor, mas também faria um mercado gastronômico, sabe? E cultural, quer dizer, seria um conceito diferente do que é o Ceasa hoje, e eu achei bacana a ideia. De repente, a partir dessa conversa, dessa discussão, pode acontecer, né? Da gente lá na frente ter um espaço como esse em Apucarana também. Claro que tudo depende de atuações políticas, né? Mas eu acredito que não está perdido. Eu acho que conseguimos plantar uma semente, acho que a gente germinou essa semente, e eu acho que agora, né, mais pessoas que querem que isso aconteça. Tiago, eu acompanho muitas reuniões da Câmara, né? Sempre acompanhei ali, é a minha profissão, a minha função como repórter, jornalista, eu preciso estar por dentro do que acontece. E eu percebo em você que você não tem medo de se posicionar, mesmo que for para criticar ou não, enfim, você vai lá e você se posiciona, você dá a sua opinião. Mas, ao mesmo tempo, você é um cara que é muito bem relacionado com todos. Né? Então, às vezes, o cara que é de situação, que é de oposição, eu vejo isso. E isso na Câmara faz muita diferença, né? Porque a Câmara ali realmente não é a vontade de um que vai prevalecer. Talvez se o cara estivesse no executivo, fala, não, vai ser isso e acabou. Ali você precisa ter essa parceria com os outros vereadores. Como é que é essa relação com quem está do teu lado, digamos assim, e quem é contra? Olha, é interessante, né? A Câmara, o parlamento é isso, né? O parlamento é você discutir, divergir de ideias, né? Cada um pensar de forma diferente. Isso é bom para a democracia também. Né? Se todo mundo pensasse igual, como que seria, né? Então, assim, todo mundo diverge de ideias, cada um pensa de um jeito, de repente pensam pensa no mesmo objetivo, mas de formas diferentes, né? O que tem que ser feito é discutido, né? Respeitado, ouvir. Eu acho que eu, graças a Deus, construí uma boa relação com os vereadores por conta do respeito, né? Às vezes eu posso divergir da ideia deles, né? Às vezes a gente pode ter uma resposta, às vezes, um tanto quanto mais enérgica, né? Mas sempre pautado no respeito, sempre pautado nos interesses coletivos para a cidade de Apucarana. E do outro lado, da mesma forma, né? Sempre quando algum vereador diverge daquilo que eu penso, eu procuro também refletir. Porque nem sempre a gente está certo, Rodrigo. Às vezes a gente pensa de uma forma agora, e daqui a um pouco vem uma pessoa com argumentos e consegue nos convencer de que aquilo que a gente pensava naquele momento não é realmente o que era, né, naquele momento que estávamos pensando. Então, assim, é que nem aquela diz a música do nosso Raul Seixas, né? É melhor a gente ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Então, a vida é isso, né? A vida é isso. A gente sempre está aberto a novas opiniões, a novos pontos de vista, para que a gente possa aprender e evoluir. Aquele que sabe tudo, né? Talvez ele nunca vai estar pronto para poder aprender. Ninguém é sábio demais que não possa aprender e ninguém é fraco demais, né, que não possa ensinar. Boa. Então a gente precisa estar sempre aberto às boas ideias, às boas conversas, e dessa forma, através do diálogo e do respeito, a gente consegue evoluir. Enquanto o nosso querido Tiago vai tomar uma aguinha, vai dar uma descansada aqui, a gente agradece você que está nos acompanhando, você que está assistindo, né, no YouTube, ou mesmo você que está nos ouvindo pela rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o programa Rodrigo Carvalho Entrevista, que vai ao ar sempre às segundas e quartas, às 7h30 da noite. Mandar um abraço especial aqui para Mary Pichelli, ela que está comandando todos os trabalhos desse programa na Rádio 98 nesse momento. Então, grande abraço para Mary Pichelli, excelente comunicadora da Rede Massa, da 98. Eu falo que eu sou fã da Mary e ela sabe disso. Fera demais. Tiagão, vamos continuar falando sobre política e agora mais especificamente sobre eleição, porque esse ano é ano político e eu queria saber de você. Você naturalmente é um cara que se destacou com o seu trabalho, e aí o pessoal pensa assim, pô, o Thiago pode ser um candidato a prefeito, o Thiago pode ser um candidato a vice-prefeito, ele pode buscar a reeleição. O que você está pensando para esse ano de 2024? Rodrigo, olha, eu me preparei para estar nesse momento agora, nesse período pré-eleitoral, para ir para a reeleição de vereador. Certo. Né? Eu
Como eu te disse, a gente fez um mandato muito participativo, andando a cidade, conhecendo os problemas da cidade, ouvindo a população, né? Apresentamos vários projetos de leis, vários requerimentos, várias indicações, valorizamos, né, as entidades, né, promovendo ali comendas, moções de aplausos. Então, assim, a gente conseguiu, nesses 3 anos e meio ali, basicamente, desenvolver uma relação e um vínculo com o eleitor. Eu posso afirmar para você com toda a propriedade que eu sou o vereador que mais atendi pessoas dentro do gabinete da Câmara Municipal, né? Uma média de 1.000 pessoas por ano de atendimento na Câmara Municipal. É muita coisa. Esse atendimento, só para interromper um pouquinho, mas para perguntar com relação a esse assunto mesmo. Esse atendimento é aquela pessoa que vai lá e dá uma sugestão, aquela pessoa que vai lá e fala, ó, minha rua está com buraco. É isso, esse tipo de atendimento. Exatamente. São pessoas que, por exemplo, elas vivem o dia a dia do bairro, né? E levam as suas demandas, né? Eu falo, olha, Thiago, olha lá, preciso a nossa rua, por exemplo, ela está sem nenhum quebra-mola, não tem uma faixa elevada, os veículos passam muito rápido ali e a gente precisa de uma faixa elevada para a gente poder trazer segurança para as pessoas que trafegam ali. Fala, olha, tem uma árvore, né, que essa árvore, por exemplo, está em situação de risco, pode cair e acontecer algum acidente. São várias situações, né, que as pessoas levam para nós, nas escolas, né, das escolas municipais, de pavimentação asfáltica, de estradas rurais, de melhorias de estradas rurais, enfim, são várias demandas, né, que as pessoas trazem no gabinete. Claro que algumas também vêm para conversar, né, para bater um pouquinho de papo, tomar um café, mas a grande maioria, Rodrigo, é demanda, né, e a gente tenta, através de indicações, através da conversa com o secretariado, através de conversa com o próprio prefeito, né, encaminhar para ele, até porque a cidade é grande. E não dá para a gente, às vezes, né, acompanhar todos os problemas. Não vai então, estar em todos os lugares, não tem, né? como estar em todos os lugares. Então, quando a população traz essa demanda, a gente tenta, né, na medida do possível, ali, verificar, né, a condição e a legalidade de atender essa demanda. Né? Algumas são possíveis de atender, outras também não são, né? Mas a gente sempre acaba atendendo, né? O principal de tudo ali, eu falo pessoal, é atender bem as pessoas que procuram ali, porque as pessoas vão lá realmente, né, para trazer, né, um problema da cidade e elas querem ser ouvidas e elas precisam ser bem atendidas. Então essa é a regra do nosso gabinete, atender sempre bem, né, dar um retorno para todo mundo e aquilo que for possível fazer, vamos fazer, e aquilo que não for possível fazer também, ele precisa entender que não é da nossa alçada, mas que a gente vai estar lutando. Quando as pessoas vão lá na Câmara e assistem à sessão, assistem lá no plenário, o pessoal percebe que você está na parte de cima. Por que você está na parte de cima lá? Explica pra gente. Ali é o plenário da Câmara. A gente são 11 vereadores, né? E temos a mesa diretiva da Câmara. Então a mesa diretiva da Câmara ela é composta pelo presidente, pelo vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. E eu sou o vice-presidente, né, nessa atual legislatura, nesse biênio, né, são 2 biênios. O primeiro biênio é feita uma eleição para a primeira mesa diretiva, o segundo biênio do mandato, que são 4 anos, é feita uma outra eleição, né, da mesa diretiva. No primeiro biênio, Rodrigo, eu fui o primeiro secretário. Eu até brinco com o pessoal, né? Eu não sentei ainda na cadeira de vereador. Sentei na de primeiro secretário e sentei na de vice-presidente. Olha aí, tá faltando um aí, viu? Então, assim, eu sento lá em cima porque ali é que senta, né, a mesa diretiva da Câmara, que ajuda ali, né, a coordenar os trabalhos junto com o presidente. Mas o voto é o mesmo. O voto é o mesmo, né? O voto do presidente não vale mais do que o voto do vereador, o voto do presidente, do vice-presidente não vale mais. Todos os votos, né, têm o mesmo peso, né, dentro da votação. Você tinha uma certa experiência dentro do meio político, pelo que você está contando para a gente, né, devido ao seu trabalho do seu pai, seu irmão, e aí você mesmo, o Thiago, lá como vereador, foi essa primeira legislatura. O que você carrega e se efetivar realmente, que a gente não pode dizer que você é candidato ainda, porque é um pré-candidato. Pré-candidato. Quando você se tornar candidato e se efetivar eventualmente essa sua eleição, a reeleição, o que você leva de experiência que você acha que pode, de repente, ser ainda melhor na próxima gestão? Olha, eu quando eu entrei e assumi o mandato, eu assumi cru. Né? Como todo mundo que de primeiro mandato, né? Qualquer coisa que você vai fazer na vida, né? Então, assim, a gente procurou estudar o regimento, né? A lei orgânica, procurou entender como é que funcionam os processos da casa.
Nem sempre a gente pode apresentar um projeto de lei, ele é barrado às vezes nas constituições, no regimento. Tem projeto de lei que é inconstitucional, tem projeto de lei que você quer fazer alguma coisa, você vai lá, apresenta o projeto, o pessoal fala, não, esse projeto não pode, esse projeto é inconstitucional. Então tem que seguir ali a linha, né, do que é. A gente aprendeu bastante nisso, na parte de leis, na parte jurídica, isso foi importante. A questão do tratamento ali com muitas pessoas, ouvir as pessoas, né? Entender a necessidade. Né? Apucarana é uma cidade que tem um povo muito trabalhador, um povo que está no dia a dia ali, sabe? No sustento da sua família, um povo honesto, um povo que precisa de oportunidades. E é uma coisa que eu identifiquei bastante. Nós somos uma cidade que cresceu durante muitos anos sem planejamento. Apucarana crescia e ia juntando uma parte, ia juntando outra. Então nós estamos hoje com quase 140 mil habitantes. Uma cidade que está migrando de pequena, média cidade para média, grande cidade dentro, né, do estado do Paraná. Dentro da realidade do estado do Paraná, hoje a gente está tendo essa migração de pequena, média cidade. Então a gente conseguiu estruturar a nossa guarda municipal, nós conseguimos aí atrair investimentos de grandes empresas. A Apucarana, nesses últimos anos, atraiu mais de 2 bilhões de investimentos privados. Né? Isso ajudou muito na geração de emprego, mas eu acho que a Apucarana tem um potencial muito grande ainda a ser explorado. Um potencial logístico. Nós estamos numa cidade que faz o entroncamento entre Maringá e Londrina, nós temos a PR-44, que nem industrial é ainda. Essa PR-44 a gente tinha que explorar ela comercialmente também, concluir o nosso anel viário com o contorno leste. Isso aí foi uma demanda minha que eu encaminhei para a NTT na época que nós estávamos discutindo as concessões de pedágio. Então, assim, nós temos mais de 600 empresas formais na área de confecção, quantas outras informais que a gente poderia trabalhar isso, fazer talvez uma grande campanha nacional para o Apucarana atrair mais investimento, criar até um turismo do vestuário na cidade, né? Mas não é só de confecções, nós temos outras vocações também, né? Nós temos o agro, nós temos a indústria. Então a Apucarana, ela tem isso, ela tem o povo trabalhador, ela tem a força, né, da região, porque a Apucarana, ela é a cara do Vale do Ivaí. Apucarana, o comércio de Apucarana hoje é forte porque o Vale do Ivaí vem para Apucarana. Né? Nós temos um comércio forte. Diferente de algumas cidades, Apucarana tem uma identidade própria. Então eu acho que nós temos condições de transformar ainda mais essa cidade, né? Nós temos hoje uma infraestrutura, uma estrutura viária boa, malha viária boa, as ligações interbairros, desafogou muito o trânsito na área central. Eu criei um projeto chamado Comércio nos Bairros, para a gente descentralizar os comércios e investir nos comércios nos bairros, valorizar as regiões. Então, assim, eu acho que a gente tem muito para fazer, tem muita coisa que já aconteceu, mas tem muita coisa ainda para fazer. Juscelino Kubitschek falava uma frase que eu gosto muito: onde falta infraestrutura, sobra oportunidade. E a Apucarana tem muita oportunidade de crescer. Super interessante, é legal ver essa vontade. A gente vê que você está com um ânimo ainda, né? Tem muito político que de repente o cara já está cansado, já não quer mais seguir e tal, quer estar ali por estar. E a gente percebe, eu percebo que você está porque realmente quer fazer a diferença e a gente fica muito contente com isso. Thiago, queria te agradecer demais. A entrevista, já passamos até do tempo aqui de 30 minutos, mas agradecer muito a tua participação e a todos que nos acompanharam hoje. Eu tenho certeza que foi um bate-papo que as pessoas te conheceram melhor. Melhor o vereador Thiago, o quase ex-jogador profissional. Mas obrigado mesmo, irmão. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço você pela oportunidade, né? Ex-jogador profissional, Valdeir, quer dizer, um pouquinho, né, da nossa vida, né? Assim como eu disse, as pessoas às vezes conhecem o vereador Thiago, mas às vezes não conhecem o Thiago Cordeiro, pai, né, do Felipe, esposo da Verona, né? Filho do Gilberto, da Sônia, enfim, essa pessoa comum como todo mundo, que tem sonhos, que tem metas, né, que tem vontade de lutar, de trabalhar. Então, assim, eu te agradeço, né, essa oportunidade das pessoas poderem conhecer um pouquinho, né, parabenizar você também. Você, eu vejo que você é um comunicador, né, dessa nova safra, né, que consegue falar a língua das pessoas, que consegue transmitir, isso é importante. Às vezes as pessoas só falam, mas transmitir é diferente, e você consegue transmitir pela sua alegria, pela sua dedicação e também pela sua habilidade, né? Você é um profissional dedicado, então parabéns você também. Muito obrigado. E obrigado, claro, a você que nos acompanhou nesse programa. Mais uma edição muito legal do programa Rodrigo Carvalho Entrevista aqui na sua 98 FM. Grande abraço e até o próximo programa.
98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.